Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na bênção, tudo na paz? Hoje, terça-feira, dia 5 de novembro, bênção de Deus, né, irmãos? Estamos chegando, estamos se aproximando cada dia mais de dezembro. Mas só que hoje esse mês vai ser um mês diferente, irmão. Vai ser um mês que vai passar devagar, como sempre passou. Mas só que a gente às vezes não percebemos que o mundo geral continua do mesmo jeito, passando bem devagarzinho. Nós é que estamos apressando, né, diminuindo. Nós estamos diminuindo o horário, estamos diminuindo nossa vida cada dia mais com 1001 afazeres, muitas vezes inúteis, muitas vezes sem nenhuma finalidade. Mas é bem isso que eu quero falar. Amado, eu li uma palavra que me chamou muita atenção essa manhã, devocional, que está escrito lá em Números, capítulo 11. Que palavra que criou em mim uma visão muito interessante. E eu creio que essa visão que você também vai ter. Quando você lê essa palavra, você vai despertar algo dentro de você. Vai trazer a lembrança algo muito especial. Quer ver? Assista esse vídeo até o final. Não pule, não deixe pela metade. Simplesmente leia e acompanhe. Eu estarei lendo o texto bíblico. Um texto bíblico que eu e você vamos ler junto. Quer ver? Traz tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia, olha só o que está escrito no livro de Números, capítulo 11. Eu não vou ler o livro todo, tá? Mas eu vou trazer algumas reflexões a respeito desse assunto. No livro de Números, capítulo 11, diz assim, vamos ler a partir do versículo 1, certo? Pega aí tua Bíblia, diz assim, ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Versículo 2. Quando o povo clamou a Moisés, e ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar de Tabera, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4. O populacho que estava no meio deles veio e a ter grande desejo de outros alimentos. Vou repetir. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outros alimentos. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos defiando e nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência como a de edélios. E o povo espalhava-se para colher, e moía num pilão, o pisava, coziam em panelas, dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolo amassado com azeite. Amados, eu gostaria de ler até aqui, mas eu quero falar o seguinte. Você percebe que o populacho, que aqui também é falado vulgo, viu? Populacho e vulgo. O vulgo veio, vamos dizer assim, é uma palavra que tem o mesmo sentido de populacho, só que, vamos dizer assim, era aquele povo que não era quem? Israelita. Como existia entre os judeus, entre os hebreus daquela época, o que? Pessoas
que não eram da mesma linhagem. Eram o quê? Ciganos. Então você percebe que esse povo que estava ali junto com o povo de Israel, não era, veja bem, não era o povo de Israel, não eram os hebreus que estavam, irmãos, reclamando, mas os populares, os vulgos, era eles que estavam o quê? Reclamando. E essa reclamação, irmão, coincidiu com algo que realmente, muitas vezes nós temos que nos afastar, sabe, de pessoas que nos traz lembranças que não existem. Porque eles poderiam comer, como eles dizem aqui, carne, peixe, pepinos, cebola. Eles, quem? Os populares, os vulgos. Mas o povo israelita não comiam isso. Por que não comiam isso? Porque eles eram o quê? Escravos. Escravos. Nada mais do que isso. Mas aquele povo que ali se encontrava trouxe a lembrança de algo que eles não tinham. E deixou-se contaminar por uma mensagem negativa, por uma mensagem que não era uma mensagem real, mas é uma mensagem do inimigo, para criar o quê, irmão? Desestabilização dentro do arraial de Deus. O povo de Israel estava até aceitando o maná caído do céu. Mas aquele povo despertou novamente algo do Egito. Eu vou abrir aqui um parênteses, porque senão o vídeo vai ficar longo. Nós temos muitas vezes, irmão, pessoas dentro da igreja, dentro do templo, que estão ali, mas não pertencem àquele lugar. São pessoas, irmão, que tudo reclama. São pessoas, irmão, que dizem que nunca vai dar certo. São pessoas que dizem, agora está na hora de acabar. A pessoa já sei quando é que vai terminar esse culto. Ah, que esse culto não está bom. Ah, que esse pregador não está bom. Ah, que esse louvor não está bom. Ah, que quando eu estava no mundo era melhor. Começa a murmuração dentro do contexto do arraial, hoje dentro da igreja. E isso, irmão, que traz uma perspectiva negativa para quem? Para aquelas pessoas que estão ali, que não estavam nem pensando nisso. Por contrário, estava até recebendo a palavra, estava até recebendo o louvor, estava até se edificando. Mas a partir do momento que aquela pessoa, irmão, simplesmente começou a despertar algo que eles não estavam pensando, aí criou-se o quê, irmãos? Um conflito, uma confusão. Irmão, e o preço foi alto. O preço foi alto. Eles até receberam carne, mas no meio dessa carne veio o que, irmão? Uma maldição. Sabe por quê? Porque eles estavam realmente na carne, eles não estavam no espírito. Meu amado irmãos, nós não podemos dar ouvido, muitas das vezes, a pessoas que estão ali simplesmente para criar conflito, para criar confusão, para criar e simplesmente querer nos afastar da presença de Deus. Foi isso que esse povo vulgo fizeram, foi isso que esses populares fizeram, foi isso que esses ciganos fizeram. E tiraram a visão de Deus, a visão do reino, para uma visão terrena, uma visão de prazer terreno. Para pensar isso, lê esse texto, medite nessa palavra e veja o como Deus vai falar para você grandemente nessa manhã, tá certo? Essa é a minha reflexão. Não sai daqui sem se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar esse vídeo e me ajudar a chegar a atingir a meta de 1.001 inscritos. Deus abençoe e até amanhã.